Para quem gosta de títulos, a palavra é voltemos a ser discípulos de Jesus. Voltemos a ser discípulos de Jesus. Vamos abrir a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 51. Você que está chegando agora, que chegou um pouquinho atrasado no YouTube, estamos com uma pessoa no Skype, daqui a pouco outra também vai entrar, estamos com pessoas aqui no culto e também estamos transmitindo pelo YouTube. E nós estamos começando agora a ministrar uma palavra que nos chama a voltarmos a sermos discípulos de Jesus Cristo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 51. Vou começar a ler, vamos lá. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo o que João havia dito, escolheram seguir a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os 2 homens o seguiam, virou e lhes disse: Que buscais? Então eles responderam a Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor está? Respondeu Jesus a eles: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com Jesus aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João Batista e escolhido seguir a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou Simão até a Jesus. Olhando Jesus para Simão Pedro, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe no caminho, a quem disse: Segue-me. Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então Filipe respondeu a Natanael: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando, olhou para ele e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há mentira. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Jesus então respondeu a Natanael: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então, surpreso, exclamou Natanael: Mestre,
és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra é extremamente, profundamente preciosa. Nós queremos agora, como parte da Tua igreja, todos nós que estamos aqui presencialmente no culto, todos que estão a ouvir pelo YouTube ao vivo, todos que vão ouvir depois por uma gravação, todos que estão no Skype ou que vão entrar ainda, queremos nos prostrar aos teus pés, como Maria se prostrou, faminta e sedenta da tua palavra e dos teus ensinamentos. Nós escolhemos a melhor parte, ouvir a tua voz, aprender de ti. Senhor, nós queremos aprender, nós queremos ouvir a tua voz como discípulos teus. Fala conosco, que eu diminua, que o Senhor cresça, renova a nossa mente, cura a nossa alma e edifica o teu caráter e a tua vida no nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amado, esse texto tem princípios valiosíssimos sobre sermos discípulos de Jesus Cristo. O primeiro princípio que nós vemos é no próprio João Batista. Quem foi João Batista? A Bíblia nos relata que João Batista era filho de Isabel, prima de Maria. Quando Maria, pelo Espírito Santo de Deus, ficou grávida de Jesus, Isabel ficou, não pelo Espírito Santo de Deus, mas porque teve um relacionamento com o seu esposo, ficou grávida de João Batista. João Batista, ele nasceu para vir anunciar e preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo em seu ministério. E estava João Batista a batizar nas águas, chamando ao arrependimento uma multidão, quando vem se aproximando Jesus Cristo. Então Jesus fala: eis o Cordeiro de Deus, em que não sou digno nem de desatar-lhe a sandália. Eis que eu batizo com água, mas ele vem para batizar com o Espírito Santo. E então João Batista, usado por Deus, batiza o próprio Jesus Cristo nas águas do Jordão. E naquele momento, em forma de pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E Jesus então fica cheio do Espírito Santo. E no dia seguinte, estava lá João Batista, junto com 2 discípulos que estavam ajudando João Batista a batizar nas águas. E aí, passa Jesus e ele fala: olha lá, ele é o Cordeiro de Deus, não eu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele que veio para salvar. Ele que veio como Cordeiro para ser entregue na cruz e derramar seu sangue para nos salvar. Os discípulos que antes seguiam a João Batista, tendo uma revelação de quem era Jesus, imediatamente se despediram. Acho que nem chegaram a se despedir. Foram diretamente seguindo Jesus Cristo. E João Batista não teve um ataque de pelancas.
João Batista não ficou irritado. Ei, vocês estavam me seguindo e me largam aqui e vão seguir Jesus assim de uma hora para outra? E como é que fico eu? Não. Pelo contrário, João Batista queria mais que aqueles dois que antes seguiam a ele, seguissem a Jesus. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não chama atenção para si. Um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não prega a palavra e nem faz a obra de Deus para massagear o seu ego. Um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não quer homens seguindo a ele porque ele se acha o maioral. Não. Um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo ensina a palavra, prega a palavra, faz a obra de Deus apontando para Jesus, para que todos se voltem para Jesus, para que todos busquem a Jesus Cristo como fonte, para que todos também venham se tornar discípulos de Jesus Cristo. Quando lá em Mateus fala, ide e fazei discípulos, não discípulos nossos, discípulos para Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Então João Batista, também como discípulo de Jesus, ele entendia que o único digno de ter discípulos, de ser seguido por discípulos, é o Senhor Jesus. Por isso, nenhuma liderança pode ser pastor, bispo, presbítero, evangelista, mestre. Nenhuma liderança pode falar, eu tenho os meus discípulos. Eu sou um discipulador e estou com um grupo de discípulos que me obedecem. Não. Amada e amada liderança do Senhor, eu, você, somos chamados a fazermos discípulos de Jesus. Que nós sejamos exemplos e instrumentos de Deus para levar pessoas a olharem para Jesus, a obedecerem a Jesus, a seguirem os passos de Jesus Cristo. Importa seguir a Jesus. Nós lemos isso aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 37. Que ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. É aprender a olhar com os olhos de Jesus. É aprender a falar como Jesus fala na sua palavra. É aprender a amar o próximo como Jesus ama. Isso é ser discípulo de Jesus. O nosso exemplo é Jesus Cristo. Porque o homem, meu querido, minha querida, o homem falha, eu falho. Eu não sou perfeita. Quando fala a palavra, quero que sejam perfeitos, aquele perfeito ali significa maduro. O Senhor quer que nós estejamos crescendo espiritualmente e amadurecendo dia a dia a estatura de Cristo. Mas perfeito, ninguém, nem liderança é. Nós vamos estar sendo aperfeiçoados até a volta de Jesus Cristo. Mas Jesus sim, Ele é perfeito e nunca falha. Então os nossos olhos precisam estar fitos e fixos em Jesus Cristo que não falha. Você pode contar com a ajuda da sua liderança, que tem mais tempo no Senhor, para ensinar a palavra. Você pode contar com a cooperação dos seus irmãos, orando uns pelos outros, compartilhando as necessidades uns dos outros, chorando e rindo uns com os outros. Mas nós estamos aqui para cooperar nessa edificação. Mas quem é o mestre, quem é o Senhor, quem é o Salvador e dono, Senhor de todos os discípulos é Jesus Cristo. Então a primeira característica de um discípulo é não ficar enciumado achando que tem discípulos e muito menos seguir a homens, mas seguir a Jesus.